Vamos falar agora sobre como faz o cálculo do módulo de um número complexo. Observa aqui que nessa figura eu tenho aqui um triângulo retângulo. E isso aqui, olha, ele é cateto. É um cateto. E aqui é um outro cateto. E esse aqui é a hipotenusa, tá? Então, quando a gente tem um triângulo retângulo, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras para fazer alguns cálculos. Teorema de Pitágoras. E o teorema de Pitágoras diz o quê? Que a hipotenusa ao quadrado é igual a um dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Usando isso aqui, a gente consegue calcular ou a hipotenusa ou um dos catetos. Bom, quem é a hipotenusa aqui no nosso triângulo? É o módulo de z. Então, módulo de z ao quadrado, que é igual a... Quem é um dos catetos? Gente, um dos catetos mede A. Ó, daqui até aqui, isso tudo aqui é o valor do A. Então, vai ser A ao quadrado. E o outro, esse outro cateto aqui, é o valor do B. Então, é B ao quadrado. Como eu não quero cateto ao quadrado, é só você extrair a raiz quadrada dos dois lados. Então, raiz quadrada de módulo de z ao quadrado vai dar só módulo de z. E aqui permanece, tá? Então, raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Quem é mesmo esse a? Gente, esse a, lembra que a gente tem... Deixa eu mudar a cor aqui. Lembra que a gente tem o número complexo escrito z é igual a mais bi. Então, esse A é esse aqui e esse B é esse valor aqui, ok? Então, se eu te pedir para você calcular o módulo de um número, de qualquer número complexo, você pode usar diretamente esta fórmula. Então, por exemplo, se eu colocar assim, eu tenho um número, um número complexo que é igual a 1 mais 3i. Então, como que você vai calcular o módulo dele? É só colocar a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, o módulo de z vai ser igual. Quem é a ao quadrado? É 1 ao quadrado. Quem é o b? É o 3 ao quadrado. Então, o módulo de z vai ser igual. 1 ao quadrado dá 1, 3 ao quadrado dá 9. Portanto, o módulo de z vai ser raiz quadrada de 10. Se a raiz for exata, você extrai. Não sendo, pode deixar em forma de raiz mesmo, tá? Bem fácil. Então, nós temos esta fórmula aqui. Módulo de z é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Que veio da onde? Veio do teorema de Pitágoras. Agora, vamos falar do argumento. O argumento do número complexo nada mais é do que este ângulo aqui, olha. Esse ângulo aqui. Esse ângulo a gente vai chamar de θ, tá? É outra letra grega, θ. Então, este ângulo aqui é chamado de argumento. É o ângulo formado entre o eixo real, tá vendo? Ó, o eixo real e o módulo. Então, o eixo real e o módulo vai te dar esse ângulo, tá? Isso aí é o que a gente chama de direção. E aí, o meu interesse agora é o quê? Calcular esse ângulo. Como que eu vou calcular este ângulo? Então, eu vou calcular esse ângulo usando as razões trigonométricas, seno, cosseno ou tangente. Bom, o que que a gente tem mesmo? Esse aqui, ó, é o valor do A, e esse é o valor do B, e esse aqui é o módulo de Z, ok? Bom, nós vamos calcular o módulo de Z, a gente calcula usando o teorema de Pitágoras. E o A e o B, em relação ao θ, isso aqui é o que a gente chama de cateto oposto, e esse A é o que a gente chama de cateto adjacente. Então, vamos recordar as razões trigonométricas.
O seno de um ângulo é cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno de um ângulo é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, vamos lá. Quem é o cateto oposto para a gente calcular o seno? É o B, né? Ó, B é o cateto oposto. Quem é a hipotenusa? É o módulo de Z. Quem é o cateto adjacente? É o A. Quem é a hipotenusa? É módulo de Z. Bom, sabendo disso, eu vou fazer umas considerações aqui. Eu vou escrever isso aqui, olha. Cosseno de θ, vou escrever aqui embaixo, é igual a sobre módulo de Z. Vou colocar um aqui embaixo e multiplicar cruzado. Ao multiplicar cruzado, eu faço 1 vezes A da A, que é igual a módulo de Z vezes o cosseno de θ. Vamos guardar isso para daqui a pouco. Vou pegar o seno de θ e fazer a mesma coisa. O seno de θ, ó, cateto oposto, que é B sobre módulo de Z. Então, B sobre módulo de Z. Vou botar um embaixo e multiplicar cruzado. Então, o B vai ser igual a módulo de Z vezes o seno de θ. Ok, e daí o que eu faço com isso? Pessoal, agora vai vir uma mágica. Lembra que a forma algébrica de um número complexo é Z é igual a A mais BI, não é? Então, esse A aqui não é, ó, A não é módulo de Z vezes cosseno de θ? Então, Z é igual, onde tem A, eu vou colocar módulo de Z vezes cosseno de θ. Mais, onde tem B, eu vou colocar módulo de Z vezes seno de θ e vou repetir o I, tá? Tá vendo que o módulo de Z tá aparecendo 2 vezes? Então, eu vou colocar ele em evidência. Ao colocar ele em evidência, ele fica do lado de fora do parênteses, e aí você repete o que sobrou ao tirar o módulo de Z. Então, vai sobrar o cosseno de θ mais o seno de θ vezes I. Nesse caso, para não ficar senói, né, ficar parecendo senói, a gente coloca o I na frente do seno, tá? E isso aqui que eu acabei de achar, ai que grande, ficou grande demais. Isso aqui que eu acabei de achar é o que eu vou chamar de, o que todo mundo chama de forma trigonométrica do número complexo. Então, qual é a forma trigonométrica de um número complexo? A forma trigonométrica é Z, que é igual a módulo de Z, que multiplica cosseno de θ mais I seno de θ. Forma trigonométrica, toda vez que falar em trigonometria, você vai ter que pensar em seno, cosseno e tangente. Seno, cosseno e tangente, e depois tem outras, e cotangente, e cossecante, tá? Então, apareceu seno e cosseno, é forma trigonométrica.